No ano, como é que vocês estão? E aí, viram o filme O Refúgio Secreto? Filme lindo, né? Esse filme dá para ver muitas vezes. É um filme realmente tocante, tem palavras ali que tocam no coração da gente, servem para nos inspirar para nossa vida. Gente, essa semana a gente continua estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. E falando aí em Hitler, durante o início da Segunda Guerra Mundial, ele construiu vários campos de concentração na Alemanha, como aquele de Ravensbrück. Vocês viram no filme. Ela estava presa na Holanda, onde ela morava, e depois ela, Betsy, foram levadas para um campo de concentração na Alemanha, né? Nesses campos de concentração acontecia o quê? Trabalho. Lembra aquela mulher falando, aquela chefe, guarda, falando lá que aqui não é um acampamento de férias, aqui é um lugar de trabalho. O único caminho para a liberdade é o trabalho. Então, esses campos de concentração utilizavam o trabalho dos prisioneiros, tanto judeus quanto aqueles que ajudaram judeus e outros prisioneiros também, usavam o trabalho deles. Em que eles precisavam? Desmontar estruturas, plantar, tudo o que eles queriam, eles faziam eles trabalhar e trabalhar muito, comer muito pouco, né? E era horrível a situação nesses campos de concentração. Mais tarde, em 1942, durante a guerra, né? Hitler manda construir campos de extermínio. Os campos de extermínio não tinham o objetivo de fazer as pessoas trabalharem, tinha o objetivo de matar as pessoas. A ideia era acabar com todos os judeus da face da terra. E veja bem, ele construiu os maiores campos de concentração na Polônia, que a Polônia era o país que mais tinha judeus. Lá tinha 3 milhões de judeus. Então ele construiu 3 grandes campos de extermínio na Polônia. E um deles é Auschwitz, talvez você já ouviu falar. Auschwitz, eles matavam em torno de 6 mil judeus por dia. Era uma coisa horrível, né? E ainda durante a guerra, algumas pessoas soltaram algumas informações, notícias sobre o que estava acontecendo dentro dos campos de concentração, dentro dos campos de extermínio. Mas a população em geral, ela não sabia de nada. E quando ouvia uma coisa dessa, dizia: não, isso é mentira, isso é uma notícia enganosa, isso é exagero, isso é fake, né? Mas não era. Era verdade, as coisas horríveis que Hitler vinha fazendo. Só que fazia tão escondido que as pessoas não sabiam. Eu li um livro muito lindo sobre os bebês de Auschwitz. Conta a história de 3 bebês que nasceram em Auschwitz. É uma história muito sofrida. Aquelas mães grávidas esconderam a gravidez e tiveram seu bebê passando fome. Então, assim, é muito tocante a história. Mas é interessante, quando eles estão levando eles de trem para Auschwitz, uma das mães ali, eles foram obrigados a parar numa cidade, porque estava tendo já bombardeio dos aliados. E aí, quando abriram a porta do trem, as pessoas da cidade viram aquela situação horrível que aquelas pessoas estavam lá dentro do trem, com fome, magras, horrível, horrível, e começaram a querer ajudar as pessoas, mas não sabiam, até então não sabiam do que vinha acontecendo ali. Então, olha só, né? O Hitler fazia toda essa maldade, mas deixava essa maldade escondida da vista dos próprios alemães e das outras pessoas. A Lista de Schindler também é um livro muito forte, mas que conta de um grande industrial alemão que salvou muitos judeus, porque ele usava o dinheiro que ele tinha, a influência que ele tinha, ele era amigo, entre aspas, dos nazistas, então ele conseguia favores e libertou muitos, salvou muitos judeus. Assim, tem histórias e histórias, livros e livros, e cada vez tem saído mais livros sobre esse assunto, contando essas histórias de pessoas que foram salvas por causa de alguém que se importou, e fez o que pôde. Esse industrial alemão, o Schindler, ele gastou todo o dinheiro dele, ele gastou o tempo dele para salvar judeus. É linda essa história também. Tem o livro, tem o filme, né? Tem muitos livros e filmes sobre esse assunto. Bem, a guerra continuou. Você lembra que o Hitler fez um pacto de não agressão com a União Soviética,
Para quê? Para invadir a Polônia, justamente a Polônia que a gente estava falando dela. Fez um pacto de não agressão, Hitler com Stalin. Só que Hitler detestava comunista, né? O comunismo para ele achava horrível. Só que Hitler ele fez esse pacto só para poder invadir a Polônia sem ser incomodado pela União Soviética. Então ele invadiu por um lado o oeste e a União Soviética invadiu pelo leste. Acontece que quando não interessava mais esse pacto, Hitler quebrou o pacto. E sabe o que ele fez? Sem nenhum aviso prévio, mandou seus soldados, submarino não, mandou soldados, mandou aviões, mandou tanques invadir o quê? A União Soviética. E rapidamente, em 20 dias, os nazistas adentraram 750 quilômetros dentro da União Soviética. Então a União Soviética começou a usar aquela mesma técnica que a antiga Rússia, né? Porque a União Soviética é a Rússia com outros países, usou contra Napoleão. Deixa entrar no país. O inverno é forte, né? Você lembra disso? E fizeram a política da terra arrasada, não deixaram nada para o inimigo. E aí eles vão entrando. Enquanto isso, os soldados da União Soviética vão se preparando para um grande ataque mais à frente para os nazistas. Aí o que acontece? Os nazistas atacam a cidade de Stalingrado em novembro de 1942 e ali dá uma guerra até fevereiro de 1943. Os soviéticos venceram e começaram a marchar atrás dos alemães, que começam a fugir de volta para a Alemanha. Aí os nazistas começam a ser vencidos. Aí aquele mito da invencibilidade dos nazistas, até hoje ganharam todas as guerras tão rápido, começou a cair por terra. Eles começaram a cair. E aí, conforme os alemães vão voltando para a Alemanha, os soldados soviéticos vão perseguindo, eles vão tomando de volta, libertando todos aqueles países que a Alemanha tinha tomado. Por exemplo, Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Todos esses países, eles libertaram da mão dos nazistas. Começa a derrota alemã. Agora, pausa um pouquinho aí e vamos ver o que está acontecendo no Oriente, porque também temos guerra guerra mundial, né, gente? Tem guerra em várias frentes. Então, nós vamos ter guerra no Oriente. O que está acontecendo no Oriente? Lembra que Japão queria mais áreas de influência ali no Oriente, só que os Estados Unidos também queria. Isso vai dar um conflito de interesses. Vários países, Estados Unidos, Inglaterra, tinham já colônias ou possessões, territórios ali no Oriente. E nós vamos ter, então, o Japão muito chateado, querendo dominar mais regiões, sem intervenção dos Estados Unidos. Sabe o que ele faz? No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão faz um grande ataque aéreo contra Pearl Harbor, que era uma base norte-americana no Havaí. E ali destrói uma grande frota, era uma base naval. Uma grande frota dos Estados Unidos é destruída. Imediatamente, Estados Unidos declara guerra ao Japão. Então, nós vamos ter 1941, dezembro de 1941, esse conflito agora se ampliando entre Japão e Estados Unidos lá no Oriente. Aí o Brasil precisa se posicionar. O Brasil, a gente vai estudar mais sobre isso, está sendo governado por Getúlio Vargas nessa época. Getúlio Vargas até ele se manteve neutro para não se expor na guerra. Mas em 1942, ele foi obrigado a colocar o Brasil junto com os Estados Unidos, né? Porque uma que os Estados Unidos estão no mesmo continente que nós. Outra que os Estados Unidos faziam empréstimos para a siderúrgica, para construções de obras públicas aqui no Brasil. Então, o Brasil devia alguma coisa para os Estados Unidos. Houve alguns ataques de navios brasileiros, supostamente por submarinos alemães. Então, o Brasil se alinha aos Estados Unidos e declara guerra também ao eixo. Quem é o eixo? Alemanha, Itália e Japão.
Então, dia 22 de agosto de 1942, os soldados do Brasil, então, eles vão estar sendo treinados e preparados para lutar aonde? Na Itália. No Brasil vai enviar 25.334 soldados para lutar na Itália, certo? E vão lutar e vão fazer bastante diferença, vão ajudar bastante na vitória dos aliados na Itália. Muito bem. O Japão, em 1941, conquistou Hong Kong. Na época, essa ilha, hoje ela é da China, mas na época pertencia à Inglaterra. Conquistou Hong Kong. Conquistou, continuou expandindo, olha só, conquistou a Singapura, Índias Orientais Holandesas, a Birmânia, quase todas as Filipinas, o arquipélago das Filipinas. Tudo regiões, muitas delas regiões que eram dominadas por países europeus ou Estados Unidos. E essa guerra então está crescendo, está ampliando. Aí nós temos, volta lá na União Soviética, 1943, os soldados soviéticos começam a marchar em direção a Berlim, capital da Alemanha, para vencer a Alemanha. Mas ainda vai demorar um pouco. Aí o que acontece? Lá no Oceano Pacífico, os Estados Unidos fazem uma batalha bastante importante com o Japão, chamada Batalha de Midway, e nessa batalha os Estados Unidos vence o Japão. Outra coisa, na África, os African Corps, que eram os nazistas, estavam lá em boa parte da África, são vencidos também pelos aliados. A vitória no norte da África sobre os nazistas fez com que o mar Mediterrâneo ficasse de novo nas mãos dos aliados. E eles aproveitam, então, pelo mar Mediterrâneo, saindo da África, eles vão até a Sicília, aquela ilha, que tá, a bota da Itália está ali perto. E dali eles vão desembarcar na Itália para tentar vencer a própria Itália de Mussolini. Certo, gente? Bastante informação, mas leia lá no texto, tem lá no texto também. E preste atenção, então, nas coisas, como elas vão ocorrendo durante esse tempo. Né? A questão do mau caráter de Hitler e também a semeadura e a colheita, tá? Que vão se dar nesse momento aí, certo? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês.